Olá pessoal, bem-vindos a Guitar Sax, bem-vindos ao nosso curso de teoria musical. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso conteúdo. Dentro desse material nós vamos estudar a definição de música, elementos constitutivos, tipos de sons, relação grave e agudo, semitom e tom, alterações ou acidente, notas e sons, notas na escala da guitarra, notação musical, notas musicais, escala ascendente e descendente, pauta, notas nas linhas e espaços suplementares, clave, valores, divisão proporcional dos valores. Então, vamos começar nosso curso de teoria musical com a definição de música. Aqui eu coloquei uma definição da Maria Luísa Prioli, que está no livro Princípios Básicos da Música para a Juventude, no volume 1. Ela diz o seguinte: música é a arte dos sons combinados de acordo com as variações de alturas, proporcionados segundo a sua duração e ordenados sob as leis da estética. Lembrando que na música, a altura se refere à questão grave e agudo. A música é formada por elementos. Esses elementos são 3. Melodia, a harmonia e o ritmo. Elementos constitutivos. O primeiro elemento seria a melodia, que é a combinação de sons sucessivos, ou seja, são sons executados um após o outro. Quando eu falo de melodia, eu estou falando de solo, de notas. Por exemplo, se eu toco assim, ó, eu estou fazendo, aqui nesse exemplo, nota por nota, ou após nota, né? Estou tocando. Então, toda vez que eu faço um solo, estou executando nota a nota. Então, isso é chamado de melodia. Por exemplo, também, se eu tenho uma pessoa tocando, é melodia, né? Uma pessoa solando, é melodia. O violão e a guitarra, ele é um instrumento de melodia e de harmonia. Então, a harmonia, o que seria? É a combinação de sons simultâneos, ou seja, são sons executados juntos. Ou seja, quando eu falo de harmonia, estou falando de base, de acordes, né? E as cifras, que é a representação desses acordes, que elas são representadas pelas letras do alfabeto, A, B, C, D, F, G. E depois a gente vem com o ritmo. O ritmo é o movimento ordenado dos sons no tempo. Eles são regulados pela sua maior ou menor duração. Tipos de sons. Então temos os sons tonantes, que são sons com variação de tonalidade entre grave e agudo, como os produzidos por instrumentos musicais. Ou seja, os sons tonantes eles estão dentro do contexto musical. E tem também os sons não tonantes. São sons que não têm essa variação e produzem sons simples, como qualquer barulho, ou seja, o ruído. Lembrando que a voz humana ela tem a característica de produzir sons tonantes e não tonantes, ou seja, ela tanto é capaz de fazer ruídos e como também sons dentro de um contexto musical. Relação grave e agudo. É a principal relação da música, justamente quem determina a variação de tonalidade das notas. Grave é a tonalidade grossa e baixa, enquanto que agudo é o tom alto e fino. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que seria grave. Nota Mi, o grave e o agudo. Grave, agudo. Eu trouxe aqui um gráfico para mostrar que representa a escala do violão ou da guitarra. E aqui a gente pode ver aqui, observar, que quanto mais para a esquerda as notas estão, eu estou trazendo aqui, ó, à esquerda, no caso do instrumento, para quem está tocando, é a posição do headstock da guitarra, ou aqui da cabeça, né, do violão.
para o lado das tarraxas. Então, quanto mais para a esquerda, mais para a cabeça, mais grave. E quando as notas vão vindo em direção ao corpo, vai ficando mais agudo. Outro exemplo aqui que eu trouxe é com a nota Fá, Fá e Sol. Então a primeira nota aqui é um Fá e a segunda é um Sol. O Fá, como ele está mais para a esquerda, ele é mais grave que aqui a nota Sol. E a nota Sol, ela é mais grave que essa nota aqui na quinta casa, que é a nota Lá. E o violão e a guitarra ele tem uma característica, porque depois que você aperta aqui na quinta casa, na sexta corda, por exemplo, a quinta corda solta ela vai ter o mesmo som. Então, pressionando na quinta casa, aqui na sexta corda, eu vou ter um Lá. E a corda solta de baixo, que é a quinta corda, também vai ser um Lá. Isso vai se repetir da quinta para a quarta e da quarta para a terceira. E na terceira para a segunda muda um pouco, porque o Si solto que está aqui na segunda corda, ele vai soar igual a nota pressionada da quarta casa da terceira corda, aqui em cima. Na primeira e segunda corda vai ser a mesma coisa aqui em relação à quinta casa. Aqui eu coloquei outro exemplo também. A nota Sol aqui, por exemplo, na terceira casa, ela é mais aguda que o Fá e ela é mais grave que o Lá. Esse Lá aqui, ele é mais agudo que o Sol e que o Fá e é mais grave que o Si. Então, essa questão de grave e agudo, ela sempre tem uma relação e uma comparação de uma nota, né, que vai ser a referência em relação a outras notas. Ainda aqui, exemplificando a questão do violão, da anatomia do violão, quanto mais eu venho para as cordas graves, no caso aqui, ó, vai ser mais grave que as cordas de baixo. Por exemplo, aqui onde apareceu agudo são as cordas finas e aqui no grave são as cordas grossas. Então a sexta corda é mais grave que a quinta corda. A quinta corda é mais grave que a quarta corda. A quarta corda é mais grave que a terceira corda. E a terceira corda é mais grave que a segunda corda, que é mais grave que a primeira corda. Vamos ver agora o conceito de semitom e tom. Semitom ou meio tom é a menor distância entre duas notas que o ouvido pode perceber e classificar, ou ainda, é a menor distância entre duas notas contínuas. E o tom é a distância que guarda entre si dois semitons. De outra forma, dizemos que dois semitons formam um tom. Eu trouxe aqui um exemplo, de novo, tem a escala da guitarra, tem a nota Fá aqui, a nota Fá, e fiz aqui a nota Fá sustenido. Essa distância de uma casa para outra, ou seja, de uma nota para a próxima nota, que é a menor distância, eu vou chamar de semitom ou meio tom. Aqui, ó, semitom. No outro exemplo aqui, pegando na sexta corda aqui também a nota Fá, eu fiz um salto aqui, pulei uma casa. Então esse intervalo, quando eu pulo uma casa, eu vou chamar de tom, tá? De Fá para Sol. Então onde eu tenho um tom, vai sempre ter um espaço no meio onde vai ter mais uma nota aqui, que vai ser o sustenido ou bemol. No caso aqui, Fá na primeira casa, Fá sustenido ou Sol bemol, e depois eu tenho o Sol, nota Sol na terceira casa. Aqui tenho mais um exemplo, eu tenho aqui a nota Si. Então de Si para Dó, como ela está indo de uma nota para a próxima nota, o intervalo é de semitom.
Aqui eu tenho Si, Dó, Dó sustenido. De Si para Dó sustenido, ficou uma nota aqui no meio, que é o Dó. Então, quando eu tenho esse pulo, esse salto, eu vou ter um intervalo de tom. Alterações ou acidente. Cada uma das notas pode ser alterada quando precedida dos seguintes sinais: o sustenido ou o bemol. O sustenido eleva a nota meio tom acima, tornando-a mais aguda. O bemol abaixa a nota meio tom abaixo, portanto, mais grave. Eu vou dar um exemplo aqui. Se, por exemplo, eu tenho a nota Ré, aqui, ó, e eu falar faz Ré sustenido, então a gente vem uma casa para frente. Tá subindo aqui, ó. Então, aqui é sustenido. Ré, Ré sustenido. Agora, se eu estou descendo um semitom para baixo, aqui, ó. Aí, nesse caso, eu tenho aqui um bemol. Ré, Ré bemol. Ré, Ré bemol. Notas e sons. As notas musicais são 7. Dó, Ré, Mi, Fá, o Sol, o Lá e o Si. Aqui nós temos um gráfico que representa também como se fosse a escala da guitarra, do violão ou as teclas de um piano. Aqui no gráfico, em cima, pintado de azul, nós temos os sons. Então a gente já percebe aqui que nós vamos ter o total de 12 sons. Embaixo aqui em amarelo eu tenho de graus. Aqui eu vou ter o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Aí a gente já observa aqui que do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro existe um salto. Ou seja, vai ter uma nota aqui no meio. Do terceiro para o quarto, ele passa direto aqui. 3 quartos, não tem esse salto. Ou seja, não tem nota no meio. Do quarto para o quinto tem um salto, do quinto para o sexto tem um salto. E do sexto para o sétimo também tem esse salto. Do sétimo, a gente vai voltar para o primeiro. Só que a gente vai chamar aqui de oitavo. Então, é a repetição. O oitavo sempre vai ser a mesma nota do primeiro grau. E aqui, no caso do sétimo para o 8, também não tem o salto. Então, a primeira nota aqui dos sons naturais, eu vou ter nota Dó. O segundo grau, Ré. Terceiro grau, Mi. Quarto grau, Fá. Quinto grau, Sol. Sexto grau, Lá. Sétimo grau, Si. E o oitavo grau, que é a repetição do primeiro, o Dó. Entre o Dó e o Ré, eu vou ter uma nota no meio, que é o Dó sustenido ou o Ré bemol. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, tem uma nota Dó aqui, ó, terceira casa, e na quinta casa tem o Ré. Aqui no meio ficou uma nota. Essa nota aqui, eu vou chamar ela de Dó sustenido ou Ré bemol. Ou seja, ela é a mesma nota, é o mesmo som, porém tem nomes diferentes, Dó sustenido ou Ré bemol, mas o som é o mesmo, Dó sustenido, Ré bemol. Para esse fenômeno a gente dá o nome de enarmonia. Ok? O que é enarmonia então? São notas de nomes diferentes e mesma entonação. Continuando aqui no gráfico, de Ré para Mi, também vou ter essa nota no meio, que seria o Ré sustenido ou Mi bemol. De Mi, que é o terceiro grau, passa direto para o Fá,
que é o quarto grau. Mi, Fá. Fá, Fá sustenido, ou Sol bemol, Sol, Sol sustenido, ou Lá bemol, Lá, Lá sustenido, Si bemol, Si e o Dó. Então aqui a gente tem uma forma que é a fórmula da escala do modo maior, que seria tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então é muito importante que o aluno decore essa fórmula, porque é a base da escala maior. E esse conceito ele vai estar sendo usado, e vai estar sendo relembrado e colocado em prática durante os estudos de formação de acorde, de escalas, de arpejos, enfim. Notas na escala da guitarra. Identificando as notas no braço do instrumento. Então, eu tenho aqui o Dó, Ré, o Mi, o Fá, o Sol, Lá, o Si e o Dó, que é o oitavo grau, repetição do primeiro. Lembrando que do Dó para o Ré eu vou ter intervalo de tom. De Ré para Mi tem intervalo de tom. De Mi a Fá o intervalo é semitom. De Fá para Sol o intervalo é de tom. De Sol para Lá o intervalo é de tom. De Lá para Si o intervalo é de tom. E de Si para Dó o intervalo é semitom. Então aqui nós temos a escala, um exemplo aqui no gráfico. Lembrando que o nome das cordas, a primeira corda vai ser Mi, que é a fininha, Mi, segunda corda Si, terceira corda Sol, quarta corda Ré, quinta corda Lá, sexta corda Mi, corda mais grave. Então aqui, se a primeira corda ela solta é Mi, então a gente viu aqui que de Mi para Fá eu passo direto. Então o Fá ele vai estar logo em seguida ao Mi, ou seja, na primeira casa. Continuando aqui a escala, de Fá para Sol o intervalo é tom, então vai ter uma nota no meio. Então aqui essa nota no meio vai ser o Fá sustenido. Depois do Fá sustenido, aí sim vem o Sol. Aqui. A gente já vê aqui que de Sol para Lá é intervalo de tom, então vai ter aqui uma nota no meio. Então Sol sustenido, Lá. Na segunda corda, o nome da segunda corda, a corda solta, é Si. A gente vê aqui que de Si para Dó o intervalo é semitom, então de Si vai passar direto para o Dó. Então esse Dó vai aparecer aqui na primeira casa, logo depois do Si. De Dó para Ré é tom, então vai ter uma nota no meio que vai ser o Dó sustenido, ou Ré bemol. Depois vem o Ré, Ré sustenido e o Mi. Porque de Ré para Mi também o intervalo é de tom. Isso vai se repetir na corda Sol, na corda Ré, é o mesmo sistema. Eu botei o exemplo aqui em Lá para a gente ver que a parte de Lá. Então de Lá para Si é tom, a corda solta aqui é Lá, então de Lá para Si tom, então vai ter uma nota no meio que vai estar aqui na primeira casa, Lá sustenido. De Si para Dó é semitom, então logo após o Si vai ter a nota Dó. De Dó para Ré, o intervalo é tom, então vai ter uma nota aqui no meio que vai ser o Dó sustenido. Em seguida vem o Ré. Aqui eu coloco como exercício para os alunos. Notação musical. Notação musical são os sinais e elementos gráficos utilizados para fazer a escrita musical, tais como notas, pauta, claves, compasso, ligadura. Observação. Não se preocupe, você não precisa decorar todos os elementos gráficos, pois são muitos. À medida que for evoluindo, vai conhecendo os sinais necessários para uma boa interpretação. Notação musical. As notas musicais, como já vimos,
são 7. Então eu tenho aqui nota Dó, nota Ré, nota Mi, nota Fá, nota Sol, nota Lá, nota Si. Ficaria aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando as notas seguem uma ordem sucessiva, chegando na nota de início, chamamos essa sequência de escala. Na música, há vários tipos de escala. Por exemplo, escala diatônica do modo maior, que é a mais conhecida. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tem também a escala pentatônica, a escala alterada, a escala de blues, etc. A gente vai aprendendo as escalas à medida que for estudando. Ainda sobre notação musical. Escala ascendente é quando essa série de sons segue sua ordem natural e crescente. Aqui no exemplo de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ela está subindo. Na escala descendente é quando essa série de sons segue sua ordem inversa e decrescente. Então eu vou ter aqui Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então essa sequência está descendo. Pauta. São 5 linhas horizontais, paralelas e equidistantes que guardam entre si 4 espaços, também chamada de pentagrama. Então eu tenho aqui a pauta, que são essas 5 linhas. É nas linhas e nos espaços da pauta que se escrevem as notas. Então vamos ao exemplo. Então eu tenho aqui uma pauta, um pentagrama, e as linhas e os espaços são contados de baixo para cima. Então eu tenho aqui primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e a quinta linha. E agora eu vou contar os espaços. Então tenho aqui primeiro espaço, segundo espaço, o terceiro espaço e o quarto espaço. Vamos falar agora das linhas suplementares. As 5 linhas e os 4 espaços não são suficientes para escrever as notas de algumas músicas na pauta. Por isso se usam linhas e espaços suplementares, chamados de... Vamos aqui ao exemplo. Quando numa música eu preciso escrever linhas e espaços para baixo da pauta, eu vou chamar isso de linhas e espaços suplementares inferiores. E quando numa música eu preciso escrever notas para cima da pauta, eu vou chamar isso de linhas e espaços suplementares superiores. Continuando, vamos falar sobre clave. E o que é a clave? Clave é o sinal colocado no início da pauta e que serve para dar nome às notas e classificar a altura delas em relação à escala geral. São 3 tipos de clave. A primeira é a clave de Sol. A clave de Sol é escrita na segunda linha. Isso quer dizer que toda nota que estiver na segunda linha, o nome dessa nota vai ser Sol. Ela é usada para instrumentos agudos e vozes femininas. E o que seriam instrumentos agudos? Então, como exemplo, a gente pode ver a guitarra, o saxofone, a flauta transversal, a flauta doce, o violino, o trompete. Então, esses são instrumentos de registro agudo. Depois temos aqui a clave de Fá na quarta linha. A clave de Fá ela é escrita na terceira e quarta linha. O mais comum é ver ela na quarta linha.
Ela é usada para instrumentos graves e vozes masculinas. E o que seriam instrumentos graves? O contrabaixo, o bombardão, né, que é um instrumento de sopro, o fagote, o violoncelo. Esses são instrumentos considerados de registro grave. E aí a gente tem a clave de Dó. A clave de Dó ela pode ser escrita na primeira, na segunda, terceira e quarta linha. Ela é usada para canto lírico e na música erudita. Então a gente não vai tratar aqui da questão da clave de Fá nem da clave de Dó. Como o canal ele está mais voltado para a questão da flauta doce, do saxofone, do violão, da guitarra, então esses são instrumentos que utilizam a clave de Sol. Valores. Na escrita musical, representamos os sons por meio de notas, e estas notas possuem durações de tempo diferentes. Ok, pessoal? Durações de tempo diferentes. A cada figura que usamos para representar o tempo, chamamos de valores, chamados também de valores positivos, que na verdade são os sons, e valores negativos, que são as pausas. Então eu coloquei aqui um gráfico. Nesse gráfico aqui em cima nós temos as figuras de sons. Então aqui eu tenho notas, né? Então essa primeira nota aqui, a figura é de uma semibreve. Embaixo aqui eu tenho a pausa da semibreve. Então em cima eu tenho o som da semibreve, embaixo eu tenho uma pausa da semibreve, que se refere à duração. Tá ok? Continuando aqui, eu tenho a nota, o som da mínima, depois a pausa da mínima, depois eu tenho a nota semínima, a pausa da semínima, eu tenho uma nota aqui cocheia, depois a pausa da cocheia, depois uma nota de semicocheia, depois a pausa da semicocheia, uma nota difusa, pausa difusa, e nota de semifusa e pausa de semifusa. Então a gente pode perceber aqui que a partir da cocheia o que diferencia são as bandeiras, que a gente chama, que é essa curvinha aqui, tá certo? Então na cocheia a gente tem uma bandeira, na semicocheia 2 bandeiras, na fusa 3 bandeiras e na semifusa 4 bandeiras, independente de ser a nota ou de ser a pausa, tá certo? Então, o que vai diferenciar uma da cocheia, da semicocheia, da fusa e da semifusa é a quantidade de bandeiras. Divisão proporcional dos valores. A semibreve é a figura de maior duração e é tomada como unidade, compreendendo todas as demais figuras. Então, eu tenho aqui o gráfico novamente que eu coloquei com as figuras. Coloquei uma observação aqui. Observando o quadro geral, a figura posterior sempre vale a metade da anterior. Então, vamos ver como é que é isso. Então, eu tenho aqui a primeira figura semibreve, tá certo? Então, ela é a figura maior, ela é tomada como unidade. A gente vai chamar isso aqui de figura 1, tá certo? A semibreve. Depois dela, eu tenho a mínima. A mínima, ela vale metade da semibreve. Vamos colocar aqui como uma figura que vem depois, né? A figura que está embaixo. Então, a figura que vem em seguida da semibreve é a mínima. Então, a mínima vale metade da semibreve. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho uma semibreve, né? Num compasso quaternário, que só pode ter 4 tempos. E aqui, no próximo compasso, eu vou ter a mínima. Então, aqui no segundo compasso, eu tenho 2 mínimas, tá certo? Então, uma mínima com mais uma mínima, ela é igual a uma semibreve, tá certo? Então, se a semibreve vale 4, a mínima vale 2, e aí eu vou precisar de mais uma valendo 2 para somar 4, para ser equivalente a uma semibreve. E essa lógica ela se repete com todas as figuras aqui, Então, aqui eu tenho uma mínima, a figura que vem em seguida, aqui embaixo, é uma semínima. Então, eu preciso... A semínima, ela vale metade da mínima, tá certo? Então, aqui,
Se a gente for dividir aqui, eu tenho uma mínima, né, e depois mais uma mínima. Então, se eu dividir aqui o próximo compasso em semínima, tenho duas semínimas para uma mínima e mais duas semínimas para outra mínima aqui, tá certo? E no total eu vou precisar de 1, 2, 3, 4 semínimas para ter uma semibreve que vale 4, tá ok? Então essa divisão proporcional ela vai sempre estar acontecendo e a gente vai sempre estar precisando entender esse conceito para estar executando de acordo com o compasso que se apresenta no início da pauta, tá certo? Então só para a gente ver aqui, ó, depois da semínima vem a cocheia, né, que vale a metade da semínima. Aí a semicocheia vale a metade da cocheia, a fusa metade da semicocheia e a semifusa vale a metade da fusa, tá certo? Então aqui nós encerramos uma parte mais teórica, né, do nosso estudo de música. A partir daqui as aulas elas são mais práticas, né? Principalmente quando se fala da divisão proporcional de valores, né, da divisão métrica, né, da leitura, da partitura. Então aqui é necessário já ter um outro tipo de aula, já com instrumento, né, e colocando em prática tanto a leitura quanto a emissão do som, né, e fazendo a divisão proporcional dos valores em relação às figuras que a gente vai aprendendo, né? A gente vai colocando devagar semibreve, a mínima, semínima, tá certo? Até isso se tornar uma leitura natural, tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui nessa aula, né, nesse pequeno curso aqui, podemos dizer assim, e até as próximas aulas.